Fala pessoal, tudo bem? Então aqui nós vamos começar um modelo novo, né? O modelo 12 aqui, que vai falar um pouquinho dos conceitos de mantenabilidade, né? Então no nosso modelo a gente vai ter uma entrada, e aí depois da entrada a gente tem um estoque, depois desse estoque a gente tem um processo, depois desse processo a gente tem uma saída. Modelo bem simples, que a gente vai organizar aqui só para ficar um pouquinho alinhadinho, mas que o objetivo nosso aqui não é nem trabalhar muito as questões de processo, né? Mas as questões mesmo de mantenabilidade. Então, seguindo aqui, opa, zero. Seguindo aqui no nosso processo, eu vou fazer as ligações de fluxo. Então, seguindo aqui todo mundo conectado. Bom, agora o que eu preciso fazer, né? Primeiro eu preciso configurar o meu sistema com algumas informações. Aqui, o tempo de chegada, né, das matérias-primas são uma exponencial de 0,15. No processo, a gente tem um tempo de processo de 10 minutos. E aí eu preciso alterar aqui. E eu preciso colocar agora as configurações de MTTR e MTBF. E como é que eu faço isso? Então eu venho aqui no Toolbox, no mais, e procuro aqui MTBF, MTTR. Cheguei aqui, ele vai perguntar para mim quem que é os membros que vão estar sobre esse regime, né, de MTBF, MTTR. Eu vou clicar no conta-gotas aqui, e quem sofre essas questões de manutenção é a máquina do processo 1. Então eu clico aqui em cima, ele já seleciona para a gente, eu dou um Apply e tudo certo. A hora que eu venho aqui para a aba Funções, eu tenho algumas questões aqui que eu preciso resolver, né? Então, a hora que eu passo o cursor aqui em cima, ele define o tempo para a primeira falha. O tempo para a primeira falha, eu vou deixar aqui de 10 segundos. Para a gente poder ver o que acontece lá no nosso sistema, né? Bom, o downtime é o tempo para o reparo, que é o MTTR. Então, aqui no MTTR, eu vou pegar aqui e selecionar uma distribuição estatística normal, como a gente viu lá no slide. Ela é normal de tempo 100.4, de média 100.4 e de desvio padrão 15.7. Só que isso aqui é minutos. Então, vou colocar como minutos. Aqui no tempo de falha eu vou colocar como minutos também, porque senão vai acumular muita matéria-prima lá no estoque. E o uptime é o tempo do último reparo até a próxima falha, que é justamente o nosso MTBF, né, que é o Between Failures. Então eu tenho aqui como 500, mas aqui também como 500 minutos. Clico aqui e coloco no Apply. Muito bom. Então já configuramos as nossas configurações de MTBF, MTTR. Só que é o seguinte, ele fala para a gente também que, dá para a gente conferir se está tudo certo aqui, né? Functions, tudo certinho. Só que ele fala o que para a gente? Ele fala que a gente quer simular esse modelo com 50 e depois com 200 reparos. Então, para fazer isso, eu vou ter que vir aqui no processo. E antes eu colocava labels nas matérias-primas, agora eu vou colocar um label no processo. E eu vou adicionar esse label como um número, um label de número. E esse label de número eu vou chamar de reparos. Reparos. Se vocês verem, ó, eu vou dar um reset run, o processo vai acontecer. Ele está acontecendo aí, né? Ele parou, lá, tá vendo? Ele está como... tá acumulando bastante caixa aqui.
Mas o que acontece? Olha lá, ele tem o tempo de breakdown, depois ele tem o tempo de processando, né? Só que a quantidade aqui do label reparos não mudou, né? Porque ele não está contando ainda esses breakdowns que aconteceram no nosso processo. Então, eu vou dar um stop, um reset. E aí eu preciso fazer com que essa label aqui agora que a gente criou, ela seja incrementada. E isso eu vou fazer de novo na planilha do MTBF e MTTR. Na hora que eu venho no Functions, eu tenho aqui uma opção, ó, On Breakdown, então quando ele parar, ou uma opção On Repair. Quando eu clico no mais aqui no On Repair, eu tenho como colocar uma label individual, que é justamente a label reparo que nós vamos mexer lá. Reparos. E qual que é o valor dessa label reparos? Eu vou clicar aqui no conta-gotas. E aí eu clico aqui em cima do meu processo, você vai ver que ele já acha aqui, ó. Opa, escrevi errado, né? Reapros, mas é reparos. Eu vou colocar aqui porque ele vai automatizar depois certinho para mim. E adiciono mais um. Por quê? Porque eu preciso que ela faça o incremento toda vez que passar por ali e acontecer um reparo. Clico fora, dou um apply, ok. Deixa eu renomear aqui, ó. Reparos. E vamos ver se renomeou aqui na tabela MTBF e MTTR. Vamos editar aqui. Vamos pegar aqui de novo, então, só para não ter problema. Muito bom. Reparos. Mais um. Dou um apply e ok. Dou um reset run. E aí eu começo a ver aqui no meu processo, ó, ele está bastante rápido, mas eu começo a ver que os reparos começam a acontecer, né? Ou eles começam a ser incrementados toda vez. Ó, a máquina parou, a hora que ela voltar, ó lá, incremento no reparo, tá vendo? Significa que a minha lógica já começou a funcionar, tá vendo? Muito bom. Outra coisa que eu preciso fazer também, vou dar um stop reset aqui. Ainda no processo, quando eu vou falar da label, eu preciso colocar que essa label automatically reset. Por quê? Porque se eu não fizer isso, tá vendo que ele ainda está contando os 3 reparos? Por mais que eu dei um stop reset aqui, ele vai contar sempre. Então eu preciso dar um automatically reset. Clico fora, reset. Vamos ver se ele já zerou. Vamos ver. Stop, reset, run. Vamos ver. Olha lá, ele ainda está incrementando, tá vendo? Vou dar um stop, reset, clico fora, clico aqui. Ele não está dando o reset automático, né? Cliquei fora, reset. Eu vou tirar a label e colocá-la de novo. Vamos ver se agora ele vai. Tá aqui, não é? Automatically reset. Olha lá, a gente tem os reparos. A hora que parar aqui de novo. Parou, a hora que voltar, olha lá. Reparo, stop, reset, ele zerou, tá vendo? Então eu tinha que ter clicado logo de cara para não cometer esse problema de novo, tá bom? Bom, então já fizemos aqui o contador.
Mas o que eu preciso fazer também aqui agora? Eu preciso fazer com que a simulação ela rode até 50 cenários desses. Então eu vou vir aqui em Triggers, no mais, e aí na saída, ó, on exit, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um controle, olha lá, um controle. Eu vou finalizar o modelo quando eu vou pegar aqui, opa, deixa eu tirar aqui tudo, né? Eu vou pegar com conta gota quando esse current.reparos for igual a 50. Só como forma de experimentação, não, eu quero que ele pare mesmo. Então, ele vai encerrar o modelo na hora que reparos chegar em 50. Vamos ver se está funcionando. Dou um reset, run. Se eu clicar aqui, eu consigo ir acompanhando, ó. A label reparos, ó lá, já foi uma vez. Eu vou acelerar aqui o modelo para ele andar, mas você viu que quando chegou em reparos igual a 50, ele parou aqui, tá vendo? Então, estamos funcionando, tá tudo certo com o nosso modelo até agora. Um stop, reset. Agora, eu preciso pegar essas informações, né? Eu preciso pegar o que está acontecendo aqui no nosso modelo. Então, eu venho aqui e vou colocar uma dashboard. Para essa dashboard, eu vou pegar o gráfico de estado de Gantt. Por quê? Porque além dele mostrar algumas coisas para a gente, ele vai me ajudar também a coletar informações. Então, estou mexendo aqui, né? Preciso adicionar o objeto, né? Quem que vai sobre quem que esse gráfico vai atuar. Então, eu clico aqui em objetos, eu posso selecionar, ou no conta-gota, vem aqui no processo, ele já reconhece que é o processo 1, tá vendo? Cliquei fora, dou um reset, já aparece ali, né? E aí vou dar um run. Ele estava com velocidade rapidíssima, né? Então, vou diminuir um pouquinho aqui, reset, run. Olha lá, ele está mostrando para mim o tempo de processo, se tivesse setup, apareceria setup aqui, o tempo que está ociosa, o tempo que ela está bloqueada e os tempos de breakdown, que são as nossas paradas, né? Os breakdowns. Bom, ele vai colocando aqui até chegar nos 50 reparos, né? Nos 50 breakdowns. E aí você vai ver que o gráfico aqui não parece muito bonito não, tá vendo? São muitas informações de processo, algumas de breakdown, então assim, a visualização não está muito boa. Mas a gente não colocou essa dashboard por causa disso. A gente colocou por quê? Porque agora eu clico 2 vezes nela aqui e eu vou ter informações. Não é esse aqui. Aqui, as informações. Cadê? Não, esse é do processo. Eu quero... Bom, não apareceu lá aqui, mas vamos aqui do lado então, ó. Vamos... daria para mudar aqui as cores, né? Tá vendo? Colors. Eu vou aqui em Advanced. Em Advanced eu posso clicar em View Table e aí ele vai me falar todos os tempos que aconteceram aqui, ó, baseados na operação que a gente teve aqui, tá vendo? Todos os tempos. Então ele pega e vai fazendo um registro de tudo isso. Mas eu quero fazer ainda algumas afirmações a respeito disso, inferências a respeito disso. Então, eu vou pegar aqui e vou exportar essas informações. Vou criar uma pasta. Então, aqui eu vou colocar como aula 9. Opa, peraí que eu tenho que criar uma pasta, né? Nova pasta. Aula 9. E aí dentro de aula 9 eu vou exportar esse gráfico aqui como
reparo, underline 50, underline condição 1. Está exportando. Vou abrir aqui. O arquivo reparos. E aí a gente vai ver o quê? Que a gente tem as estatísticas do processo 1 e em todas aquelas questões que a gente falou, né? Eu vou fazer o seguinte, para a gente só interessa quando a gente está em breakdown, que são as informações que a gente coletou aqui. Vou clicar aqui nessa coluna e vou inserir um filtro, porque daí agora eu pego só o que está como breakdown. Bom, peguei o que está como breakdown. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso clicar aqui e criar uma outra coluna para a gente entender esse tempo de breakdown aqui, né? Preciso saber o quanto tempo durou esse breakdown. Por quê? Porque para a gente, eu quero saber qual que é a porcentagem de vezes que eu fico com menos de 90 minutos. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, tempo. E aí eu vou criar também depois eu vou criar aqui uma coluna chamada minutos, porque depois a gente vai converter esse tempo em minutos. E depois eu vou colocar aqui uma coluna de checking. Checking, muito bom. Então o tempo o que é? Eu vou pegar esse end time menos o start time. Muito bom. Ele deu um número maluco aqui, mas é porque a gente não configurou essa coluna aqui como tempo, né? Então eu venho aqui, coloco aqui como hora. E aí ele deu 1 hora, 25 minutos e 51 segundos. Se eu clicar aqui e colocar a tela embaixo, ó, a gente vai tendo as informações de cada um desses breakdowns que aconteceram lá. Que mais que eu faço? Eu posso pegar aqui agora e transformar isso em minutos, porque a nossa comparação é com 90, né? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar igual, e tem uma função que chama hora. Ela retorna a hora como um número. Então, ela vai pegar a parte hora dessa célula aqui, e aí o hora eu tenho que fazer vezes 60, porque a gente está falando em minutos, mais a função minuto, e aí a função minuto vai pegar os minutos dessa célula, mais a função segundo, que ela vai retornar os segundos dessa célula. E agora essa aqui dividido por 60, para a gente achar isso em minutos. Na hora que eu cliquei aqui, essa coluna está configurada também como tempo, né? Mas agora eu preciso dela como geral, tá bom? Como número, vou colocar como número aqui, ó. E aí o que eu tenho aqui agora? Eu tenho que esse tempo foi de 85,85 minutos. Se eu clicar aqui e colocar a tela embaixo, eu vou tendo todas essas repetições aqui e vou podendo ver, né, quais que passaram ou não dos 90 minutos. Que é isso que eu vou fazer na coluna checking. Então, na coluna checking, eu vou fazer uma condição, né? Se teste lógico, né? Se essa célula for menor ou igual a 90, eu vou retornar verdadeiro. Verdadeiro. Se não,
eu vou retornar falso. Vamos testar. Verdadeiro. E aí se eu colocar aqui, ó, até lá embaixo, eu vou vendo verdadeiros e falsos que aconteceram ao longo dessas minhas paradas, né? Lembrando que verdadeiro é os que estão abaixo de 90 minutos. O que eu posso fazer também? Eu posso pegar aqui e conte quantos verdadeiros tem. Então, no intervalo é daqui até lá em cima. E qual que é o critério? Eu conto se for verdadeiro. Fecho aqui. E achei que eu tenho 13 verdadeiros. Então, 13 desses tempos, eles foram menores do que 90 minutos. Significa que o Pedro ele vai conseguir, em 13 das 50 vezes, fazer, né, a manutenção em menos de 90 minutos, que era o target nosso. O que mais que eu posso fazer também? Eu posso pegar e achar a proporção disso. Então, eu posso pegar aqui e falar que agora eu quero saber esses 13, o quanto que ele vale dos 50 todos breakdowns que a gente teve. Eu vou chegar aqui que ele está em mais ou menos 26%. Está arredondado, né? Vou tirar a porcentagem, vou deixar em geral. E aí a gente vai podendo fazer a comparação. 26%, tá bom? O que mais que eu posso ver também? Posso testar a teoria a respeito disso. Por quê? Se eu vier aqui, colocar aqui, ó, normal, distribuição normal. Distribuição normal, eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui uma função que vai me dizer qual que é a porcentagem acumulada ou não, né, depois a gente vai escolher, de um número acontecer, né, de acordo com a média e com o desvio padrão. Então, o primeiro termo que a gente tem aqui, ó, é o termo que a gente quer. Eu quero que seja menor ou igual a 90. Por quê? Porque a média é 100,4, o desvio padrão, 100,4, a média é 15,7 e eu quero ele cumulativo, porque daí ele vem da esquerda para a direita, é a cauda esquerda da distribuição normal. Então, eu vou deixar ele como cumulativo, né? Deixa eu ver aqui. Verdadeiro. Então, eu vou chamar de verdadeiro. Tá bom? E aí, ó, na teoria, a gente deveria ter que em 25%, 25,38% dos casos, a gente deveria ter, né, numa distribuição normal completa, a gente deveria ter essas questões de menor do que 90 minutos. Tá bom? Então, pode ver que a nossa simulação está muito próxima aí do que acontece. Se a gente for refinando, né? Se a gente for refinando essas coisas aqui, eu consigo chegar mais perto também desses 25,38, tá bom? Uma das formas de eu refinar é simulação. Uma das formas de eu refinar é aumentar a quantidade de vezes que eu faço esse breakdown parar, né? Então, deixa eu colocar aqui em porcentagem mesmo. E a teoria em porcentagem também. Deixa eu dar umas casas aqui. Muito bom. Então, vou salvar essa planilha aqui com essas análises, né? E aí eu vou voltar lá agora no Flexim de novo. Para quê? Para que agora, você lembra que a gente colocou aqui uma trigger que dizia que a gente precisava parar com 50 replicações, né? Agora eu vou aumentar isso aqui para 200, que é o que o exercício pede para a gente. Então, coloquei 200, vou dar um stop, reset
e Run. E agora rodo, vocês vão ver que já rodou rapidinho. Mais uma vez, o gráfico aqui ele não fica muito bem visualmente, mas o que a gente precisa são dos dados exportados. Então agora eu vou exportar aqui agora como reparos, underline 200, underline 1. Por quê? Porque eu vou, na hora que eu abrir agora, eu vou ter 200 breakdowns. Deixa eu abrir aqui na pasta, né? E aí o Excel vai dar aqui para mim as informações. Bom, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito nas outras planilhas, né? Então, vou colocar aqui como tempo. E aí aqui como minutos. E aqui como check-in. No tempo, eu vou pegar essa planilha, essa coluna, essa célula, menos essa célula. Eu vou ter a diferença, só que ele não está ainda configurado como hora. Então, eu ponho aqui, olha lá, deu 54 minutos. E aí eu clico e mando até lá embaixo. Antes de tudo, né? Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer um filtro, porque para mim só interessa o que é breakdown. Então, breakdown, ok. Estamos aqui com os tempos de breakdown. De novo, vamos fazer em minutos. Então, agora eu vou colocar aqui a função hora. Dessa aqui, vezes 60. Mais função minuto. Dessa célula aqui. Mais a função segundo dessa célula aqui, só que agora dividido por 60. Aqui está em minutos, eu vou colocar como números. E agora eu vou expandir essa fórmula para todas as breakdowns, né? Vou fazer o check-in de novo, então se esse valor for menor ou igual a 90, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Expando de novo para a gente achar os verdadeiros. E aí de novo a gente vai tendo aqui, né? Na hora que eu for descendo, lá embaixo eu vou fazer um Ctrl C para os verdadeiros todos que estão aparecendo aqui para a gente. Então, igual, Ctrl C. O intervalo é daqui para cima. Ponto e vírgula. Verdadeiro. Então, se verdadeiro, ele vai me retornar. Então, ele retornou o quê? 62 de 200. Então, aqui eu vou pegar 62, vou dividir por 200. O que a gente vê aqui, ó? A nossa porcentagem, apesar da gente ter feito um refino, ela pegou e aumentou, né? Então aqui eu vou colocar como simulação. Simulação. Isso pode acontecer por quê? Porque a gente está falando aqui de distribuições de probabilidade. Se a gente pegar aqui de novo, né? A distribuição normal, aqui o nosso target continua sendo 90, a média continua sendo 100, desculpa, 100,4, 15,7 e aqui é verdadeiro. Vai continuar sendo a mesma coisa, tá vendo? Então, aqui na teoria, a gente se afastou um pouco. Mas se a gente fizer para 2.000, 5.000 e várias outras replicações aqui, a gente vai vendo que a gente
diminui um pouco esses efeitos das distribuições probabilísticas aqui do nosso modelo, né? Mas é uma questão que a gente constata aqui e já consegue olhar com cuidado. Então, pessoal, para esse nosso primeiro vídeo aqui, nós vamos encerrar aqui com esses 200 reparos aqui na condição 1. E aí no próximo vídeo a gente pega e muda as condições de acordo com o próximo slide. Muito obrigado.